Mais um destaque: o presidente da Argentina, Javier Milei, ele proibiu que autoridades do país utilizem veículos e motoristas oficiais. A gestão do conservador explicou que essa decisão está alinhada aos critérios de otimização de recursos e gastos públicos responsáveis, principalmente por sua política de corte de gastos, considerados desnecessários. Essa decisão também faz parte de uma série de medidas adotadas por Milei com o objetivo de revisar as estruturas administrativas. Recebendo agora a Rede Jovem Pan, a notícia em destaque: o presidente da Argentina, Javier Milei, ele suspendeu a utilização de veículos oficiais para autoridades. Começar essa com o Henrique Kriegner. A Argentina adotando uma estratégia de cortar gastos, cortar na própria carne, inclusive na administração pública. Não estamos falando na base da pirâmide, não. Estamos falando daqueles que chefiam setores, autarquias, ministérios, secretarias. O que é preciso considerar a partir dessa decisão do presidente Milei? É um exemplo para todos, né? Eu acho que tem, Caniato, mais um caráter realmente de exemplo ou uma mensagem que se comunica do que, de fato, um resultado prático. Não são carros oficiais que afundam a economia da Argentina. Claro, a gente sabe dos problemas históricos que acontecem por lá, as tentativas do governo Milei também de cortar uma série de benefícios e também de impostos que oneram a classe trabalhadora na Argentina. Agora, os carros oficiais mandam um recado, né? Nós vamos tratar todos aqui como qualquer outro cidadão. Uma pessoa que vai exercer um trabalho, ela não necessariamente recebe um carro da empresa. Por que então o ministro deveria ter? Mas tem alguns pontos para a gente considerar para não cair num populismo aqui. Se envolve na questão da pasta uma questão que é necessário se deslocar para viajar, é necessário o trânsito, será que é realmente a melhor maneira fazer isso? Será que esse corte vai diminuir a eficiência de alguma maneira ou não? E eu sei que tem casos e casos, né? Eu sou super a favor quando, por exemplo, governadores aqui no Brasil, como foi o caso do governador Zema, e outros que seguiram também por um período, depois não concluíram, mas aboliram o uso de avião particular e passaram a voar de forma comercial. O primeiro voo realizado por Milei foi num voo comercial e não num voo particular do presidente da República e, até onde eu sei, ele manteve dessa maneira, salvo em algumas exceções. Acho que teve uma visita recente ao Papa, que foi feito com avião oficial, enfim. Mas essas são medidas que são mais simbólicas para dizer para o país que estamos cortando gastos e estamos cortando na nossa própria carne também. Pois é, a questão do transporte aéreo é preciso considerar a segurança do presidente também, né? Porque viajar com o presidente da República em um avião comercial, acho que é uma preocupação para os demais, né? Imagina o que pode acontecer aqui, enfim. Você, Diego Tavares, a decisão do presidente Milei suspendendo os veículos oficiais para autoridades, para além das questões orçamentárias, tem esse recado, né? Essa mensagem que o presidente acaba transmitindo para todos. Esse talvez seja o aspecto mais importante, Diego? Sim, sem dúvida, Caniato. Só para complementar a informação sobre os voos de Milei, o Milei de fato pretendia se utilizar sempre de voos comerciais para fazer os seus deslocamentos e justamente por orientação da própria equipe de segurança foi que passou a fazer uso do avião particular, um avião oficial do governo argentino. Mas eu concordo completamente com o Kriegner. A política, ela não é feita só de ações concretas. A política também é feita de símbolos. E o Milei vai muito bem quando dá esse recado de que a elite do funcionalismo público argentino está também cortando na própria carne. Infelizmente, é um panorama muito distinto daquele que nós observamos aqui no Brasil, no qual as finanças públicas se fragilizam a cada dia mais, a vida do brasileiro se torna cada vez mais difícil, o poder de compra do brasileiro é cada vez menor, a moeda cada vez mais desvalorizada e mesmo assim nós vemos as nossas autoridades públicas esbanjando o dinheiro do pagador de imposto, sempre se hospedando nas melhores hospedagens, comitivas gigantescas para missões que nem têm tanta importância assim no campo internacional, enquanto isso todo esse cenário de terra arrasada na economia que nós acompanhamos aqui no país. Seria muito bom que as nossas autoridades fizessem um workshop com os nossos irmãos argentinos, porque eu aqui estou me sentindo uma inveja não só em relação aos argentinos terem o Messi como sua estrela do futebol, né? Agora também em relação a todo o padrão de conduta e responsabilidade fiscal
também das autoridades argentinas. Enfim, que sirva de exemplo também para os nossos governantes, que cortem aqui na carne também e sofram junto com o povo esse momento de economia tão frágil no nosso país. Pois é, a nossa audiência, enquanto os nossos comentaristas refletem sobre essa situação e opinam, lembraram sobre dois governadores, o Romeu Zema e João Dória, que deixaram de usar o palácio como residências oficiais. E aí eu sei que em Minas, inclusive, Romeu Zema transformou o Palácio da Liberdade em uma espécie de um museu, né? Aberto à visitação, as pessoas podem conhecer, inclusive, a residência oficial, né? A sede do governo, Palácio da Liberdade. Você, Dávila, a decisão de Milei, como isso acaba impactando a administração pública? Como bem disse o Kriegner, talvez do ponto de vista financeiro, de economia, não seja algo absurdo, né? Mas tem um outro ingrediente aí, né? Tem um ingrediente moral, do bom exemplo a ser seguido, da racionalidade, da utilização do dinheiro público, da frugalidade que precisa, e isso é muito importante. Como bem disse o Diego Tavares, os símbolos são tão importantes quanto os fatos. Mas vamos aos fatos. Javier Milei, presidente da Argentina, promoveu um corte de 4%. Sabe do que, gente? Não é do orçamento, do PIB. 4% do PIB. Um corte jamais visto na história das democracias ocidentais. Ninguém cortou 4% do PIB em 2 anos de mandato. Então, assim, é algo fundamental. Ele já fez isso, não é que ele vai fazer. Ele já fez. E é isso que está fazendo a economia da Argentina voltar a respirar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o contraste do rigor de um presidente liberal que corta custo, que reduziu a pobreza, que chegou a 52% na Argentina, caiu para 35% por causa do rigor das contas públicas, comparando com o nosso Brasil. O poder executivo no Brasil custa mais caro que a coroa britânica. O Congresso Nacional é o segundo mais caro do mundo. E o Poder Judiciário é o mais caro do mundo em relação ao gasto com o PIB. Esse aqui é um país que, ao invés de cortar gasto, o presidente acaba de anunciar mais 50 mil empregos aí no setor público de cargos comissionados. Bateu recorde, nunca o Brasil teve 50 mil. Para se ter uma ideia, quando muda-se o presidente dos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, lá, que tem governo, o presidente americano escolhe 3 mil pessoas para ocupar cargos comissionados. No Brasil é 50 mil. Essa é a diferença. Na Inglaterra, quando muda o primeiro-ministro, são 300 cargos. Aqui, 50 mil. Aqui nós temos um judiciário que vive de super salários, privilégios, custa 1,3% do PIB. Nenhuma outra democracia avançada, muito mais rica que o Brasil, gasta este montante de dinheiro com o seu poder judiciário. Portanto, o Congresso Nacional só perde para os Estados Unidos. O resto, o Congresso Nacional é o segundo mais caro do mundo. É uma vergonha o que essa turma faz com o dinheiro público no momento de extrema crise, no qual o brasileiro hoje paga a taxa de juro mais alta do mundo para sustentar todos esses privilégios imorais da gestão pública brasileira. Quer dizer, quem é que conhece 50 mil bons profissionais, né? Por isso que eles acabam loteando, né? Olha que loucura. O presidente senta na cadeira, vai ter que escolher 50 mil profissionais, não tem a menor condição, né?